Sabe, existem aviões que são mais do que máquinas, são lendas, e o Boeing 727 é, com certeza, uma delas. Não foi só mais um avião, não. Ele foi uma resposta, uma solução de engenharia brilhante para os problemas de uma época. Foi a máquina que, literalmente, abriu novos caminhos nos céus. E aí fica a pergunta, né? O que transforma um avião em uma lenda? A resposta é mais simples do que parece. Resolver problemas do mundo real. A história do Boeing 727 não é só sobre tecnologia, é sobre entender as limitações que existiam e criar uma ferramenta para superar cada uma delas. Vamos ver em detalhe como isso aconteceu. Para entender o 727, a gente precisa voltar no tempo. Imagina o cenário. Final dos anos 50, começo dos 60. A era do jato estava começando com tudo, mas tinha um problemão. A maioria dos aeroportos pelo mundo não estava preparada. As pistas eram curtas, faltava equipamento de solo, ou seja, voar de jato era coisa de cidade grande. Era preciso um avião que fosse, sabe, pau para toda obra. Um avião que pudesse operar no mundo real e não só em aeroportos perfeitos. E aqui, bem aqui, está a resposta da Boeing, uma solução ousada projetada do zero para encarar esses desafios. O Boeing 727, ou 727. Um nome que virou sinônimo de versatilidade, de robustez, de um avião que chegava onde os outros jatos simplesmente não conseguiam. E a chave de tudo estava nesse número, 3. Por que 3 motores? Porque era o balanço perfeito. Dava potência de sobra para decolar de pistas curtas, tinha a redundância necessária para a segurança e, para a época, era uma configuração eficiente. Uma decisão de projeto que definiu toda a identidade da aeronave. E essa é a famosa configuração trijato. Olhem bem para a imagem. Os 3 motores ficam todos lá atrás na cauda. Isso era genial por 2 motivos. Além de dar a potência necessária, mantinha os motores longe do chão, o que era ótimo para protegê-los de pedras e detritos em pistas que não eram lá essas coisas. Agora, vamos olhar para um detalhe de engenharia simplesmente espetacular. O motor central. Como levar ar até ele? A solução foi esse duto em formato de S que a gente vê destacado aí. Uma curva suave e elegante que garantia que o ar chegasse de forma limpa no motor, que ficava bem na base do estabilizador vertical. Uma verdadeira obra de arte da engenharia. E essa configuração de motores levou a outra marca registrada do 727. Reparem bem neste diagrama. A cauda em T. Colocando os estabilizadores horizontais lá no topo, os engenheiros tiraram eles do caminho do ar quente que saía dos motores. O resultado? Um controle aerodinâmico muito mais limpo e eficiente para o avião. Mas a genialidade não parava na cauda. As asas do Boeing 727 eram uma obra-prima. Como a gente vê nesse esquema, elas eram cheias de recursos de alta sustentação, como flaps e slats super avançados para a época. Tudo isso junto permitia que o avião voasse bem mais devagar na hora de pousar e decolar, o que era o segredo para ele conseguir operar em pistas que pareciam impossíveis para um jato. E para fechar o pacote de versatilidade, talvez a característica mais famosa. Olhem só este detalhe, a escada traseira embutida. O Boeing 727 não dependia de escada de aeroporto, ele levava a própria porta de entrada. Isso significava independência total. Ele podia pousar num lugar remoto e os passageiros podiam descer sem precisar de nenhuma ajuda de solo. Era algo revolucionário. Então, vamos juntar as peças. Quando a gente soma tudo isso, a vantagem dele fica óbvia, né? O 727 ia onde os outros não iam. Ele era autossuficiente, era forte, era flexível. Resumindo, era a ferramenta certa, na hora certa, para o mercado que queria e precisava crescer. E é exatamente por isso que o 727 se tornou a alma da aviação em muitas partes do planeta. Na América Latina, na África, no Oriente Médio, lugares onde a infraestrutura era um desafio constante, o 727 não era só um avião. Era a conexão daquele lugar com o resto do mundo. De uma forma bem direta, o que o Boeing 727 fez foi ajudar a democratizar a viagem aérea. Ele levou o serviço a jato, com toda a sua velocidade e conforto, para cidades que, sem ele, teriam esperado talvez décadas para fazer parte da malha aérea mundial. Mas, como a gente sabe, o mundo da aviação não para de evoluir. E aí vieram as crises do petróleo nos anos 70, os motores ficaram cada vez mais confiáveis e as leis contra o ruído dos aviões ficaram mais rígidas. De repente, as prioridades das companhias aéreas começaram a mudar. A palavra-chave passou a ser eficiência. E aí a gente chega num paradoxo. As mesmas características que fizeram o 727 ser um sucesso, como seus 3 motores potentes e seu design super robusto, se tornaram seu ponto fraco.
Comparado com os aviões mais novos, ele gastava mais combustível e a manutenção era mais complexa. Ele se tornou caro de operar. E com isso, o caminho ficou livre para uma nova geração de aeronaves, os jatos bimotores, com apenas 2 motores. Eles eram bem mais eficientes, mais silenciosos e mais simples. E assim, o nosso confiável Boeing 727, mesmo ser um avião incrível, foi aos poucos sendo aposentado das principais rotas comerciais. Foi, de fato, o fim de uma era. Mas o fato dele ter saído de cena não diminui em nada o seu legado. O 727 deixou uma lição valiosa. A melhor engenharia é aquela que resolve problemas práticos. Ele mostrou que inovar não é só ter a última tecnologia, mas usar a inteligência para criar soluções. Ele sempre será um ícone de robustez, de criatividade e de um tempo de muita ousadia na aviação. Acho que essa frase define tudo. O Boeing 727 foi muito mais que um avião. Ele foi uma ponte. Uma ponte que conectou mundos que antes estavam separados pela distância e pela falta de infraestrutura. E essa história toda nos deixa com uma reflexão, né? O 727 nos lembra que o verdadeiro progresso acontece quando a gente encara os desafios práticos de frente. Então, fica a pergunta no ar. Qual é a inovação de hoje que está construindo as pontes para o nosso futuro? Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo. Descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like,